E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar sobre design de código? Quero te dar algumas ideias que podem melhorar a forma como você escreve código, falando sobre coesão e acoplamento. Então, vamos lá, vamos começar? Hum, Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, estou na computação crítica e praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui onde eu falo de programação, desenvolvimento de software, mercado de trabalho e etc. E hoje eu quero falar sobre design de código, coesão, acoplamento ou como dar nome às coisas, né? Vamos ter um papo aqui sem roteiro sobre os assuntos, né? Então, para começar, a gente tem que começar pelo, assim, a grande questão, né? Por que é difícil a gente programar e dar nome às coisas e pensar em coesão e pensar em acoplamento, né? Como eu falei nas semanas anteriores, né, eu tô lendo, eu tô fazendo um post aí, na verdade assim, eu tô lendo alguns papers para fazer esse post, então tá um pouco difícil, né? Que é uma lista da Barbara Liskov, dos 7 papers, eu acho que é 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que é 7 ou 8 aqui, eu perdi a conta aqui, né? Dos 7 papers que todo cientista da computação deve ler, né? Eu já li ali, se não me engano, 6 dele, né? Então falta só dois ali, acho que falta dois, falta três na verdade. Ah, meu Deus, né? Falta três ali, né? Então, assim, eu tô ali preparando esse post. Mas tem um que eu achei muito interessante, que eu já falei dele aqui, que é Program Development by Stepwise Refinement, né? Ou seja, assim, né? É esse? Acho que é esse aqui, né? Que é o desenvolvimento de programas pelo um passo a passo de refinamento. Onde o autor, né? Um cara chamado With, alguma coisa, sei lá. É de 71 o paper, né? Ele fala que o ensino de programação ele parte muito do baixo nível e tenta chegar no alto nível, enquanto na verdade a gente devia partir do alto nível e chegar no baixo nível, né? E aí você fala assim, cara, tá bizarro isso aqui, tá bizarro, não tô entendendo, né? O que ele tá falando ali é que a gente fica olhando muito pro código e olha pouco para o caso de uso que a gente está implementando, né? Então, quando a gente está programando, muitas vezes a gente está preocupado ali com string, com inteiro, com float, com valores assim que não fazem sentido para o caso de uso real, né? Tenta pensar ali, não sei se você trabalha no setor bancário, né? Tentar chegar a falar para a pessoa em termos de string. O código do seu que não está funcionando. A pessoa não vai entender. A pessoa que trabalha se você trabalha no setor financeiro, tenta chegar com a pessoa do setor a pessoa que trabalha no banco de verdade. Quer dizer, trabalha, todo mundo trabalha, né? A pessoa que trabalha com o cliente no banco, com o caso do banco real, né? E tenta dizer aquilo que tem no código. Ela não vai entender. Ela não vai entender, né? Por quê? Porque para ela a linguagem é outra, né? Enquanto a pessoa propõe que assim, você tem que conversar com essas pessoas, extrair o que essas pessoas entendem do problema e transformar isso em código, que é a mesma ideia do DDD, do Domain Driven Design, né? No Domain Driven Design, domínio é a área do conhecimento para a qual o código está sendo desenvolvido, né? Você tem que compreender o domínio, criar uma linguagem onipresente. Essa linguagem onipresente vai ser treinada com os times, né? Então, assim, quando as pessoas forem conversar, eles vão ter que falar essa linguagem presente, que não é uma linguagem assim, tipo, como inglês, português, espanhol, não, não, não. A linguagem é só assim, tipo, algumas expressões. Eu ia dizer eu já trabalhei com IA de síntese de reconhecimento de fala, né? A gente tinha um termo que é o corpus, né? Um conjunto de frases que a gente consegue elaborar, né? Então, assim, o conjunto de frases. Quando você vai elaborar, você usa aqueles termos, né? Referente ao caso de uso em si, né? Então, assim, tem que sempre usar esses termos do caso de uso, né? E o que isso tem a ver com coesão, acoplamento e design de código, né? Bom, já deu um pouco aqui do spoiler, né? O spoiler é que a gente está sempre pensando embaixo, tem que sempre tem que pensar em cima, né? E a gente tem que treinar como refletir o que está em cima e embaixo, né? Então, esses dias eu tava fazendo muita pull request. Aliás, ontem eu fiz um vídeo sobre pull request, né? Sobre o que eu vejo nas minhas pull requests, sobre o que eu tô vendo ali em termos de IA, né? E uma coisa que eu não vejo muito, né? Que eu não vejo muito, é as pessoas treinando isso, treinando entender o caso de uso, treinando traduzir o caso de uso em código, né? E treinando dar nome às coisas. Dar nome às coisas, né? Eu não sei quem falava que existem dois problemas difíceis na computação, né? Um deles é invalidar cache, o outro é dar nome às coisas. Dar nome às coisas realmente é muito difícil, mas ele é um treino, né? A gente, com o passar do tempo, a gente vai treinando e vai ganhando experiência nisso, né?
E eu gosto muito de perguntar para o objeto mesmo. Assim, eu estou escrevendo um código, e aí isso parte um pouco ali eu até citei, né, do artigo da Rebecca Whippersbrook, acho que é, né? Design with Responsibility, né? Aliás, no artigo, ela coloca lá uns cartõezinhos, faz toda uma dinâmica, que era bem comum no passado, né? Essa dinâmica. Aliás, ontem eu fiz um post sobre Event Storm, né? Eu estava lendo o que eu serviço, eu falei assim, vou fazer um post sobre Event Storm, tudo que eu sei sobre Event Storm, né? E Event Storm é uma dessas dinâmicas. Aliás, essas dinâmicas, elas são muito úteis, né? De você pegar a galera na sala, reunir e começar a discutir casos de uso, né? Sim, tem o Event Storm é uma, né? O user storytelling, né? Não, domain storytelling, né? Storytelling de domínio também é outra dinâmica, onde você pega o cara do caso de uso lá, o cara dá até um exemplo lá, né? Quando você vai, eles estão fazendo, no livro, ele está fazendo um sistema para vender tickets de cinema, né? Aí pega o cara do caixa do cinema e fala assim, como é que é o fluxo de venda, né? E ele dá a visão dele, você vai montando o storytelling do usuário, né? Então, a gente tem que treinar essa forma de ver o sistema, de encarar o sistema, né? Essa forma de sempre estar olhando para o caso de uso. E aí, quando a gente pega o nosso código, né? A gente tem que olhar o código e pensar assim: quais são as responsabilidades? Lembre-se, nunca olhando para o código, para os dados do código e se string, essas coisas. Olhando para o caso de uso, né? Pensar ali no caso do cinema, né? No cinema você pode ter ali, eu posso ter, tipo, vamos pensar no caso baixo nível, assim, tipo, olhando pro código, né? Eu tenho um array de poltronas ocupadas. Não, meu array tá ocupado, meu array tá true, meu array tá falso, meu array tá true, meu array tá falso. Não faz sentido, né? Diz pro cara ali que veio de ingresso ali, o array tá true na posição 34. Ele vai olhar assim, não sei. Não entendo, né? Agora tenta falar assim, pô, a poltrona B2, ela tá ocupada. O cara entende. E pode ser a mesma informação. Pode ser a mesma informação. Tipo, se eu tenho um array ali bidirecional e eu digo que a posição B é 1 e 2 também é 1, né? Tipo, 1, né? Se eu digo que aquela poltrona tá ocupada, que tá true, né? Se eu digo assim, o valor 1 tá true. A pessoa foda-se, não importa com isso, né? E se eu tenho que se eu digo para o usuário assim, a poltrona B2 está ocupada, é a mesma informação. É a mesma informação. Só que uma comunica, a outra não comunica. E aí, assim, se a informação não comunica, ela não é informação. Lembre-se disso. Eu posso botar o que for de informação em russo aqui que eu não vou entender. Por isso que a gente, por exemplo, não vê vídeos em russo ou japonês. Japonês alguns podem ver, né? Mas algumas outras linguagens a gente não vê. Por quê? Não é informação pra gente. A gente vai ver e fala assim, eu não entendo essa língua, eu não consigo entender, né? Então, muitas vezes, a nossa linguagem como programadores, para a pessoa do domínio, ela é incompreensível, né? Enquanto a gente pode olhar para aquela informação de uma outra forma, né? A gente pode codificar nisso, né? Vamos pensar ali o caso que eu estou falando do cinema, né? Eu tenho um array, né? Esse array vai ser um array bidirecional, onde eu boto true e false para dizer que está ocupado ou não, né? Então, se eu criasse bem ali, por exemplo, eu tivesse uma sala de cinema e a sala de cinema tivesse um mapa de poltronas, né? E aí eu pego assim, sala de cinema 3, né? Aí eu pego o mapa de poltronas dela, aí me volta. E aí, em vez de eu ficar pedindo um array, aí, o que a gente faz, né? A gente usa a regra do tell, don't ask. Quer dizer, a gente sempre pergunta, a gente sempre pede, não pergunta, né? Então, assim, tem a regra do tell, don't ask, que é o pergunte, não peça, né? Então, em vez de pedir o array, você pergunta para ele, a posição B2 está ocupada ou não, né? E a posição B2 pode ser um simples objeto, posição, né? Que começa já com uma string B2 e traduz aquilo ali para um e um. E aquela informação né? Tipo, os índices, elas não precisam ser expostas, elas não precisam estar no mundo real, elas podem ser internas à classe, né? Lembra que eu falei de um outro paper importante que é Information Distribute Aspects of Design Methodology, onde assim, que eu estava falando dele ontem, se não me engano, ou anteontem, né? Que esconder informações às vezes é bom. Eu não sei se eu estava falando ou se eu estava escrevendo, tá, galera? Então, assim, se você não achar, é porque eu. Não, eu falei anteontem, né? Sobre o bom, o mal e o medíocre, né? Desenvolvedor, né? Que às vezes esconder informações é bom. Porque assim, quando eu tenho imagina que eu implementei ali a. Não, vamos voltar aqui, vamos voltar porque eu tô me perdendo aqui, né?
Então, assim, dentro da poltrona pode ter ali os índices 1, 1. Mas eu passo o objeto poltrona e pergunto, ela está ocupada ou está vazia, né? Então, eu não tô lidando ali com objeto de baixo nível, com booleano, com índice, com inteiro. Eu estou lidando com objetos de alto nível, que comunicam mais do que objetos de baixo nível, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, porque assim, a gente tem que comunicar, o código tem que comunicar, né? E isso vai facilitar o quê? Vai facilitar até a nossa programação, a gente entender que realmente está acontecendo. Quando o código comunica, aquele código flui bem, né? Mas, como que a gente vai definir o que é coesão e qual é acoplamento? Porque eu estava pensando aqui em falar de coesão e acoplamento, né? Então, coesão, assim, vamos pensar aqui, a gente estava falando de casos de uso, né? Isso é muito importante, eu comecei falando disso porque isso é muito importante, porque assim, a gente não vai saber o que é coesão e acoplamento se a gente não conseguir pensar em domínio. A gente não vai saber o que é coesão e acoplamento se a gente não conseguir pensar no padrão do domínio, porque senão é tudo string, é tudo número. É como se você estivesse vendo na Matrix aqui, né? Onde em vez de ter um Victor, tem umas linhas de código passando aqui e você não consegue compreender aquilo, né? Enquanto você vê uma imagem aqui, você está vendo assim, é uma pessoa, ela está comunicando em português, ele é um homem branco, barbudo, com a barba mais branca aí, cabelo comprido, camiseta preta, né? Então você consegue compreender, né, além dos números e das coisas, né? Então, para você pensar em coesão e acoplamento, você tem que distinguir os fatos. Então, por exemplo, quando você vê a minha imagem, você consegue ver que existe uma pessoa falando, né? Existe um cenário no fundo. Então, você consegue desacoplar na sua cabeça o que é a pessoa do que é o fundo. Mas isso é uma interpretação. Entendeu? Então, para você conseguir desacoplar, você tem que interpretar a realidade. Você não consegue desacoplar sem interpretar a realidade. Então, vamos definir o que é coesão primeiro, né? Coesão é quando as coisas juntas estão juntas. Então, você vai pegar ali seu caso de uso e pensar assim, pô, o que é poltrona? O que é sala de cinema, né? As informações da poltrona estão junto com a sala de cinema. Elas não se confundem, os tickets são os tickets, né? Você tem ali poltrona, sala de cinema, ticket, todas as informações deles estão junto? Ou será que eu estou pedindo informação, por exemplo, eu estou pedindo informação para a sala de cinema, pegando o array daquela sala de cinema e tratando ele fora? Não. O array da sala de cinema tem que ficar dentro da sala, dentro da classe sala de cinema. Ele não pode sair dali. É uma regra máxima. Ele não pode, fala assim, ele não pode sair dali, né? A poltrona tem os índices dela ali. Os índices dela não podem sair dali, né? Apesar que a sala de poltrona do cinema, eles vão ter um momento que você vai ter que pegar aquela sala, aquela poltrona, né? E verificar na sala de cinema. Então, óbvio que assim, aí tá acoplado de certa forma, né? E aí o que é o acoplamento, né? É quando coisas separadas dependem entre si. Então, eu tenho alguma coisa que não faz parte daquilo, mas ele depende daquilo. Então, ele está acoplado. Acoplamento é dependência, né? Quando eu estou acoplado, eu dependo do outro. Então, acontece. Se o outro mudar ali, por exemplo, se eu tenho uma poltrona ali, que ela é uma. São dois índices de um vetor, né? No momento que eu deixo de usar vetor para implementar minha sala de cinema, é isso que parou de funcionar. Eu vou ter que mudar essa forma como eu faço, né? Eu poderia deixar aquela poltrona ali, né, no caso, como uma string, falar assim, não, isso aqui vai ser B2. E aí quem vai interpretar isso vai ser a sala de cinema. A sala de cinema traduz esse índice aqui, né, em, no índice do array ou qualquer outra coisa que seja. Aí você tirou o acoplamento, né? Então, viu que assim, o que é coesão e acoplamento, né? E como é que a gente interpreta isso, né? A gente tem que sempre perguntar para os dados, né? Da onde faz parte essa informação? Então, por exemplo, eu estava pensando, eu tava já, assim, tô pensando nos casos de uso na hora de falar, né? E essa ideia do cinema me veio à mente agora, né? Então vamos pensar aqui, por exemplo, se eu guardava ali os índices do vetor dentro da poltrona, observa que esses índices do vetor eles não fazem parte da poltrona. O que fazem parte da poltrona é só o nome, B1, AC3, D7, né? Isso faz parte ali da poltrona, né? Os índices fazem parte do quê? Fazem parte da sala de cinema. A sala de cinema. Porque assim, é responsabilidade da sala de cinema entender o valor da poltrona. Então, imagina aí que o B3, né? O B3 ele pode ser
Pode ser uma sala de cinema que tem alguma condição especial ali, que o índice é 1 e 2, ou 1, 1. Mas tem uma outra que não, essa sala aqui ele tem umas poltronas à frente, que elas são separadas, então o B3 é de uma outra ala, então assim, não, isso aqui não é 1, 2, ela é 5, 7. Pode ser, pode ser. Então é responsabilidade da sala de cinema interpretar. Ela só vai receber o quê? O identificador da poltrona, né? Então percebe, com isso a gente está fazendo o quê? A gente está observando o que é coisa, com o que é coesão, né? Então coesão, assim, os índices, quando os índices eles estão na poltrona, eles não estão coesos, porque eles não pertencem à poltrona, eles pertencem à sala, né? Então eles têm que migrar para a sala, né? Quando eu migro para a sala, o que acontece? Eu reduzo o acoplamento. Porque a poltrona, ele é um ticket que eu vendo. Ele pode ser uma poltrona para cinema, ele pode ser uma poltrona de avião, ele pode ser uma poltrona de qualquer coisa. Pensa só, a poltrona de avião também, né? Eu tenho o mapa do avião ali, eu tenho um B2 ali, né? Não, mas se é B2, eu sei que é sala econômica. Aí você muda de avião, pô, B2 não. B2 não é sala econômica, não é classe econômica, não. Essa é classe outra coisa, né? Então você vai. Quando você não depende da matriz ali, você vai reajustando, né? Então, o acoplamento e a coesão, né, eles vão nos ajudar a fazer código melhor, e eles partem de você perguntar para o código qual que é o melhor ajuste que vai diminuir o meu acoplamento, né? Quando é que eu dependo de um, quando é que eu dependo de outro, né? Qual que é a melhor configuração aqui? Onde é que eu boto esse nome para reduzir para melhorar a minha coesão, né? A gente sempre tem que lembrar, quanto maior a coesão, melhor, e quanto menor acoplamento, melhor. E todo software é assim. Óbvio que isso é um trade-off, assim, pô, cara, vai reduzir esse acoplamento aqui, vai ser custo em termos de performance. Beleza. Chegamos num ponto aqui, tipo, não podemos discutir esse ponto, porque performance, desempenho é importante, né? Mas, voltando aqui, né? E para descobrir isso, a gente tem que treinar. E treinar isso começa na fala, né? O DDD, assim, quando a gente começa a falar mesmo, dizer assim, tipo, olha, a poltrona, ele vai ter o identificador dela, né? Esse identificador vai ser passado para quer dizer, o valor poltrona ele vai ser passado para a sala de cinema. A sala de cinema vai pedir o identificador dele e traduzir esse identificador em termos de vetores, né? E aí é como se você tiver. E assim, eu vejo o código, eu sempre traduzo o código como o processo do mundo real. Eu sempre imagino isso, né? Então eu sempre penso ali, tipo, a sala de cinema vai pedir o identificador para a poltrona vai traduzir aqui em array. É como se você tivesse um carinha ali dentro do cinema pedindo assim: posso ver seu ticket? B2 é aquela poltrona bem ali. É como se você tivesse um carinha ali. Então, assim, você vai ter alguém dentro do cinema, né? O seu código vai personificar a ação de alguém no mundo real. Sempre é assim. O seu código personifica a ação de alguém no mundo real, né? Então, toda vez que você for ali escrever código, pensa assim, cara. Pensa que existe uma ação do mundo real que você está escrevendo no código. E aquela ação do mundo real tem que usar aquela ação no código, né? Tem que usar a mesma linguagem, porque ela está fazendo a mesma coisa de um mundo real, né? A não ser que, obviamente, que seja alguma coisa de código para código, né? Você está fazendo uma biblioteca ali, né? Eu quero fazer aqui um sisteminha que faz a fila automática, não sei o que. Aí você vai até falar em termos de fila, né? Mas se a gente está falando de coisa de acoplamento, funciona assim. A gente tem que sempre olhar para o mundo real, porque nosso código ele tem que responder ao mundo real, né? Existem tipos de acoplamento, assim, era isso que eu estava vendo ontem, eu pensei até falar disso, assim, existem esse tipo de acoplamentos, né? Eu mesmo estava falando de um acoplamento aqui, que é um acoplamento de dados em comuns, né, talvez, né, aquele que a poltrona tem um índice, a sala de cinema também tem um índice, né? Mas assim, eu tava olhando aqui no criando microserviços, né? E aí fala de acoplamento de microserviços, né? Não é acoplamento de código, né? Mas também vale, assim, tipo, pra gente pensar, né? Ele fala de 4 tipos de acoplamento, né? Acoplamento de domínio, acoplamento de passagem, dados em comuns e conteúdo, né? O acoplamento de domínio é quando 2 microserviços dependem de um mesmo microserviço. Quando você depende de outro microserviço, você vai ter que fazer uma chamada. E aí você depende da interface que ela expõe. Assim, é ruim mais ou menos, assim, às vezes é necessário, né? Quando você depende de outra pessoa, você vai lá, faz uma chamada, se a pessoa mudar essa interface,
aí você se ferrou. Mas aí, se você usa, se alguém está usando aquele trecho de código, aquele módulozinho, você depende dele. E aí a pessoa não pode mudar. Né? A gente pode fazer isso, né? Então, assim, se você tem um microserviço, você expõe uma API, as pessoas dependem dele, você tem que manter aquele API, mesmo que ela seja deprecada ali, enquanto todo mundo usar, né? O segundo acoplamento é o acoplamento de passagem. É quando você tem 3 microserviços, A, B e C, né? E aí A chama B, não, quer dizer, eu errei os dedinhos aqui, ó. A chama B e B chama C. E aí o C precisa de um valor que o B não precisa. Só que o A tem que mandar esse valor para o B e o B tem que mandar esse valor para o C. Eu gosto de pensar esse acoplamento aqui como um acoplamento transitivo, né? Por quê? Porque ele é uma coisa que... pensa só, transitivamente, né? Quando eu dependo de... O A, ele não vê o C. Assim, eu não quero que o A veja o C. Se eu dependo do B, eu não vejo o C. Mas se o B depende do C, o A só depende do B e o B depende do C. Então, assim, transitivamente, o B depende daquele valor, né? Eu nem concordei muito com essa definição, mas, né, vamos... Ele falou, né? Eu não concordei muito porque, para mim, não parece um acoplamento de A, parece um acoplamento de B, né? O B vai depender daquilo, né? E não tem como uma forma de fazer, né? Se você depende de um serviço que depende de outro, né? No fundo, você vai precisar passar valores para aquele, né? Mas isso acontece muito, tá, galera? Assim, quando a gente pensa ali, por exemplo, em chamadas de camadas, né? Eu tenho que passar parâmetros para as camadas. Eu gosto muito de encapsular esses parâmetros, né? Dar um nome para aquilo, tipo, são os parâmetros de requisito. Quero fazer uma. Eu estava até fazendo na minha playlist lá, vocês devem ter visto, né? A minha playlist de Vibe Code, né, que eu fiz o ano passado, né? Eu fiz algumas horas a consulta ali, né? Se não me engano, foi do Vibe Code, talvez foi do Vibe Code, né? Onde eu encapsulei ele, eu estava fazendo consulta, eu encapsulei toda a consulta num parâmetro de consulta, no query, né? Query parameters, né? Aí eu passava esse valor em vez de passar um monte de dados. E por que eu passei esse valor, né? Porque eu tinha 3 camadinhas que eu tinha que passar essa consulta, né? Então eu li aquele valor ali da interface, né? Lendo aquele valor da interface, eu passava para uma chamada, depois eu passava para outra, que montava a query. Então você tinha esse intermediário. Só que eu não queria ficar mudando esse intermediário. Então eu mudava só o quê? Eu mudava só o objeto que passava de um lado para o outro, né? Aí de um lado eu usava, do outro eu preenchia. De um lado eu usava, do outro eu preenchia. O objeto do meio não vinha. Por quê? Porque ele estava encapsulado. Essa a vantagem do encapsulamento. Entendeu? Dados em comuns, né? O que que é o acoplamento de dados em comuns? Quando eu tenho um objeto, um outro objeto, né? Os dois usam o mesmo dado em comum. Qual que é o grande problema do dados em comum? Isso existe em sistemas, né? O acoplamento de dados em comuns é que você precisa de ser uma sincronia para alterar ele, né? Para você não ter perca de valores, né? Ele fala lá até de usar um mapa de estado, uma máquina de estado, né? E aí você tem um mecanismo de lock mesmo. Então, quando ele for, assim, óbvio que o dados em comum, ele parte da API, né? Então você tem uma API ali, né? Que você vai usar aqueles dados, né? E aí você tem uma camada que protege aquilo dali. Então isso é bom, né? Você tem uma camada que protege, isso é bom. Então, nessa camada que protege, você pode ali fazer algum mecanismo de proteção dos dados, fazer uma máquina de estados, para que, tipo, se o objeto está E aí ele fala de microserviço, né? Ele usa até nota fiscal, né? Nota fiscal, acho que ou remessa, né? Se ela está expedida, esse microserviço não vai olhar. Se ela está não sei o que, esse outro microserviço vai olhar, né? É uma dependência. Isso existe também em código, né? Quando você depende de dados comuns, depende da poltrona ali, e aí, aquela poltrona foi vendida ou não foi vendida? Como é que eu gerencio isso, né? Onde é que está o lock desse cara, né? Como é que eu faço a verificação disso, né? Isso é uma resposta ali que, olhando os padrões de projetos, você vai saber ali como que faz isso, né? E por fim, a dependência de conteúdo, né? O que é a dependência de conteúdo? É bem parecido com dados comuns, só que sem a camada. É como você pegar um microserviço e falar assim, vocês dois dependem do mesmo banco de dados. Briguem, desgraçados, né? Não dá certo isso, né? Observa que você perde um monte de camadas de abstração que podem proteger o seu dado, né? Então, a dependência de conteúdo é a maior acoplamento possível. É como se, assim, você está tratando ali com a poltrona e com a sala de cinema, sem existir o objeto poltrona, sem existir o objeto de cinema. Você tem só um grande array ali, né? E aí todo caso de uso que vai precisar fica consultando aquele array e fica lidando ali. Quero saber se eu posso reservar aquela poltrona ou não. Só que
cara, você não sabe muito bem a maneira como se proteger, porque não tem nenhuma camada para se proteger ali. Então vai ser uma luta de faca aí, quem ganhou, ganhou, né? Pode ser que tenha perca de dados e tal, né? Então, eu falei esses 4 tipos de acoplamento aí, que eles são sempre o domínio é aquele que, ok, né, tudo bem, o que acontecer, não é um grande problema. E aí, passagem, opa, peraí, já começou a ficar problemático, né? Dados de como, opa, já tem que pensar direito. Conteúdo já, opa, esquece. Esquece. Acabou a bagunça, acabou a bagunça, acabou a bagunça. Vamos ajeitar esse negócio, né? Vamos refatorar, né? E aí, tem um monte de cafezinho meu sobre refatoração, lidem com isso, faz isso, né? Eu espero que eu tenha ajudado alguma coisa. Eu falei de um monte de coisa aqui, tentei te dar algumas ideias sobre como escrever código melhor. Eu espero que você tenha melhorado aí seus skills de interpretação do mundo, né? Porque escrever código é interpretar o mundo e codificar ele em software, né? Então, pessoal, esse foi meu cafezinho. Obrigado. Eu espero realmente ter te ajudado em alguma coisa. Então, se gostou, dá um like, comenta, compartilha. Se não gostou, dá aquele comentário ali, que eu sei que tem umas pessoas que não gostam e fica comentando o tempo todo assim, né? Júlio, acho que é Júlio, né? O cara que tá comentando, que não gosta dos meus vídeos e comenta o tempo todo. Valeu, Júlio. Valeu, cara, gostei aí, ó. Fica comentando aí, vai. Fica comentando, né? E manda esse vídeo para aquele seu coleguinha lá que gosta de acoplar, né? Às vezes eu falo de acoplar gostoso, mas isso aqui não é o que eu tô falando lá, né? Quando eu falo de acoplar gostoso lá, que eu já falei várias vezes, é acoplar em frameworks, né? E eu já falei disso várias vezes, eu posso falar de novo, né? Quando é que a gente pode acoplar gostoso, acoplar com framework gostoso, né? E por que que muitas vezes tem algumas noias contra acoplamento de framework que, assim, não se justificam mais hoje em dia, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, valeu e bom cafezinho para vocês. É isso aí.